Falando com os principais protagonistas em entrevista na DNFM. Muito boa tarde, está no ar o programa Falando com. Esta tarde falamos com Francisco Xarepe Dias, é morador na zona da Garraia e faz parte de um grupo de moradores que está descontente com as consequências da construção da nova linha ferroviária que vai ligar Sines à Espanha. Francisco, muito obrigado por ter aceitado o convite para esta conversa. Ora, o senhor faz parte de um grupo de moradores que, enfim, não está satisfeito com as consequências da obra da ferrovia. Começava por lhe perguntar, enfim, como é que se começaram a organizar, o que é que, no fundo, o que é que os liga, que preocupações é que os motivam? Eu gostaria, já lhe respondo a isso, mas gostaria de fazer aqui, dar um título, digamos, a esta conversa, se me é permitido. Sim, sim. E que seria este, e é um título que eu utilizo em muitas coisas que tenho escrito, já sobre o tema, e que eu gosto sempre de mencionar no início, seja do que for, que se chama Garraia, um pedaço de Évora para lá da linha do comboio. Pronto, isto tem muito a ver com as grandes cidades americanas e o que se passa para lá da linha do comboio, que sabemos que nunca é muito abonável, digamos, em termos na relação, digamos, com a grande cidade. Pronto, e então eu gosto de utilizar este título que está aqui. Muito bem, então fica registado. O que se passa ali é, pronto, como sabe, a Garraia, que neste caso até inclui a Sisuda, que é outra zona, mas está tudo ligado. E a Boa Morte, que já fica na zona mais próxima do Dcheb. Portanto, nós temos uma associação de moradores, eleita, há já alguns anos. Fomos mais ou menos pioneiros na criação dessa associação. Eu participei, e sempre participei, portanto, nessa associação. E ainda é sócio, não? Mas já, neste momento não sou sócio. Porque houve aqui uma série de situações que foram disputadas, digamos, com a intervenção da IP, portanto, na nova linha de caminho de ferro e com o viaduto que foi criado, e por parte da Câmara também, e houve aqui uma série de situações que me desagradaram sobremaneira, não só a mim, como outras pessoas que se sentem desagradadas também. Não sei quem saiu de sócio, quem não saiu, quem entrou, não. Eu saí, e saí numa situação de não me rever, digamos, e em desacordo, não com a direção enquanto formada por pessoas, mas na direção enquanto formada por representantes nossos e, de certa forma, porque há sempre, a política está em tudo, não é? Portanto, transmitido ou transportando alguma parte política, digamos, das situações. Mas, Francisco, se me permite, eu gostava de começarmos se for possível, começar pela parte dos constrangimentos que existem para aquelas pessoas. Depois já lá vamos perceber, porque a Associação de Moradores da Garraia também tem lutado e tenho notado e tem feito algumas... Tem feito, recordo-me que já o tempo passa muito depressa, mas há uns 2 anos, não me engano, ou 1 ano e meio, ou assim, houve uma manifestação de madrugada que tentaram impedir a entrada de máquinas. Portanto, a Associação tem lutado também, enfim, com as suas reivindicações, e já lá vamos para perceber melhor o que é que o separa da Associação. Hoje em dia, quais é que são os principais constrangimentos para quem mora nessas zonas que falou, na Sisuda, na Boa Morte e na Garraia? Pronto, então esta minha relação com a Associação, podemos falar dela, embora não seja a peça mais importante. Daí eu lhe perguntar precisamente, a peça mais importante são os problemas, não é? Com que o senhor se debate todos os dias. Pronto. E já que referiu a questão daquela manifestação que aconteceu em março de 2023, portanto, houve uma união de todos os moradores e organizada pela direção da associação. Fez-se essa manifestação, portanto, junto ao estaleiro, e fomos ouvidos. A associação, os moradores foram ouvidos por parte da IP, por parte da Câmara, na sequência dessa manifestação. Essa manifestação, quando se fez, acompanhada com a manifestação, foi entregue uma providência cautelar
no Tribunal de Beja, que era para tornar aquele acesso que lá está feito, que o que nos molda, o que nos leva aqui a tudo isto, é a questão dos acessos, das acessibilidades. E o estado em que estão essas mesmas acessibilidades. Portanto, essa providência cautelar visava que a IP refletisse sobre aquilo que estava ali a fazer e que nós estávamos a assistir. Portanto, tanto o local em que é feito o acesso, como a sua própria dimensão. Uhum. Para situar as pessoas, pode haver pessoas que não estejam a perceber onde é que é esse acesso a essa zona de Quintas, não é? Sim. É à saída para Estremoz, à saída de Évora para Estremoz, tem o cruzamento para o Espinheiro, um bocadinho mais à frente tem um novo viaduto que passa por cima da futura linha. Muito bem. E essa entrada do lado direito, para essa zona de Quintas, é que foi adaptada. Foi adaptada para acesso à zona da Garreia. Exatamente. E agora, quem sai da zona das Quintas para a Estrada Nacional vai ter lá ao topo, ao topo do viaduto. Eu já ia chegar aí, mas é isso. Muito bem. Vai ter que, o que tínhamos antigamente, era quando a linha do caminho de ferro, a outra, a antiga, passava quando estava desativada, baixo, exato. E que estava depois desativada, a seguir à curva, nós tínhamos ali a entrada para a estrada, que é o caminho municipal 1090, com uma abertura grande, com uma bolha no meio, portanto, o acesso era feito dos 4 sentidos. Uhum. E de forma segura. E de forma completamente segura. Até beneficiava da linha porque os carros tinham de abrandar, exatamente, tinham de diminuir a velocidade. Portanto, entrava-se facilmente e com segurança. Com esta intervenção, retiraram-nos a saída, à só entrada, e obrigaram-nos a percorrer todo o caminho municipal 1090, mais um outro caminho que liga o caminho municipal 1090 ao restaurante do Pina. Caminho esse que não tem classificação pública, começou por ser um caminho vicinal de terra batida, não é classificado, é público, mas não tem classificação. E que até ganhou prioridade em relação ao caminho municipal 1090, que é uma coisa que também não se percebe, porque a hierarquia não é essa, não é? E nós temos que percorrer mais 3 km para fazer toda essa zona, e depois do Pina temos que voltar então para a cidade, ou seja, na totalidade, por exemplo, a minha quinta e outros moradores que são logo no princípio dessa do caminho, estrada, exatamente. Agora para virmos à cidade temos que fazer 4 km em cada viagem. E depois o estado lastimoso em que temos aquele caminho. Pronto, ou seja, é da responsabilidade da Câmara. O acesso a essa zona de Quintas, logo a seguir ao viaduto, ou no topo do viaduto, não se pode virar aliás, pode-se entrar, as pessoas podem virar à direita para entrar para essa zona de Quintas, mas não podem sair. Não podem sair. Podem sair? Não podem sair. Só podem sair entrar depois de percorrer todo o caminho e sair junto ao restaurante do Pina. E porquê é que não podem sair? É por questões de segurança. Pronto. Agora vamos tocar aí um pouco no ponto, que é a IP fez aquele caminho, que é um caminho que o que é que fez? À imagem e semelhança da dimensão, da largura das faixas de rodagem que nós tínhamos no caminho municipal 1090, que são relativamente estreitas, têm 5 metros, mas tínhamos umas pequenas bermas de um lado e outro, o que nos dava, e depois as valetas, o que nos dava quando nos cruzávamos com um carro maior, um encostava à berma, o outro encostava também e a gente passava, até porque não se anda ali em grandes velocidades. A IP agarrou nos 5 metros da largura e transportou-as cá por cima para essa via, só que imediatamente assim que acabou os 5 metros, meteu-lhe as valetas e meteu-lhe os rails, porque aquilo é uma rampa e é uma subida. Ou seja, em termos reais tem os mesmos 5 metros, mas em termos de utilização e funcionais não tem, porque ninguém se encosta porque tem medo de roçar nos rails. E eles, é curioso que só se apercebem disto quando aquilo já está feito. Porque andaram a fazer aquilo em corrida, digamos assim, a IP, porque estava a avançar a providência cautelar. E então, eles depois o que é que fizeram? Porque eles estão assessorados por muita boa gente, né? E a nível do direito e a nível da advocacia e tudo isso, a trabalhar a IP. E então fabricaram, o termo é este, um memorando
logo a seguir, aquilo foi em março quando nós fizemos a... E o memorando é de 21 de abril de 2023. Memorando este que visava arranjar aqui um compromisso para resolver aquela situação. E qual era o compromisso? Era criar um outro viaduto ligado com o caminho municipal ao lado daquele que existe, para os moradores. Viaduto este que deveria ser construído agora depois da linha já estar feita, o que é uma coisa também, pronto, é possível, mas é muito onerosa, digamos, em termos de custos. E quando apresentaram isto, a direção da nossa associação, e aqui é um dos pontos que eu discordou, não é? Discordei logo, acabou por aceitar este memorando e subscrevê-lo. Não só. Portanto, este está subscrito pela Câmara, pela IP, pela União de Freguesias, portanto, a Junta de Freguesia, e pela AMG, Associação de Moradores da Garreia. E não fui só eu que fiquei estupefacto com isto. Muitos moradores ficaram. E o senhor discordou porquê? Porque não acredita que façam o segundo viaduto? Não acredito, e muito mais. Isto foi, quanto a mim, uma jogada da IP para não se criar ali mais situações relativamente àquela rampa, porque o que nos assinaram foi com um protocolo que iria criar um segundo viaduto. E, segundo parece, não tenho a certeza absoluta, mas está aqui escrito, mas penso que não é de todos, é só da direção. A direção propôs, a direção da associação propôs neste memorando que ficasse aqui escrito que iria ser considerado um sentido único o tal de entrada até estar este viaduto concluído. E eu aí percebo a intenção da Associação de Moradores, para evitar que houvessem ali acidentes, porque iria acontecer se utilizassem a entrada e a saída. Claro. Só que o que acontece atualmente é que há muitas pessoas que sobem aquela rampa. Muitas por incumprimento pela sinalética que lá existe. Mas por distração ou conscientes? Não. De forma consciente? Consciente. E há outras pessoas que sobem por necessidade. Eu não vou aqui referir nomes, como é evidente, mas há pessoas que saem das quintas estradas de terra batida e que não conseguem, na entrada no caminho municipal, virar para o lado do restaurante Upina, e então viram para este lado. Mas com carros de grandes dimensões, se calhar não? Sim, com atrelados. E viram para este lado. E isto é tudo feito com o acordo, digamos, da própria Câmara Municipal. Porque eu estive numa reunião em que esteve com o vereador e ele próprio dizia: veja lá esse senhor que sai com o caminhão, que não sai todos os dias, só sai não sei quando. A Câmara põe aqui um funcionário que manda o trânsito só para o senhor subir e depois vai-se embora. Isto não é tratado desta forma. Não é assim que estas coisas se tratam. O que é que isto deu? Deu que as pessoas, quer dizer, nós, sabendo que não sobe ninguém, e é o meu caso e outros, entramos mais ou menos à vontade. Não é muito à vontade, porque aquilo é tudo muito apertado e temos que vir a travá-lo logo cá no princípio do viaduto, que é para quem vem atrás acalmar, claro. Porque não passa ninguém ali a 50, vão a muitos mais. E às vezes não se percebem que há ali um entroncamento, não é? Isso não é esperam outra que questão. Ninguém vire. Olha, isto é tanta coisa, mas eu vou tentar dizer quase tudo. Outra coisa, a IP não teve a decência de meter uma placa de sinalização a dizer que ali que era um acesso local ou outra coisa qualquer. Está lá uma placa, que é uma placa da nossa sinalética, que fui eu o autor do projeto da sinalética que está na Garreia. É uma placa que, na altura que nós fizemos lá a sinalética, tentámos pôr aquela placa junto à Estrada Nacional 18, ainda na antiga entrada, e a IP disse-nos que não cumpríamos a legislação, que aquela placa não podia estar ali visível da Estrada Nacional 18. Agora foram eles que agarraram a placa que nós depois lá tínhamos metido à revelia de tudo isto, eles levaram-no e puseram lá a dizer Estrada das Pimentas, que aquilo é Caminho Municipal 1090 / Estrada das Pimentas. Veja o ridículo a que estas coisas chegam. E depois dizerem-me, a mim, porque eu, entretanto, pronto, a minha atividade profissional, neste momento, parou, mas eu
tenho alguns conhecimentos dentro desta... Porque está reformado, não é? Estou reformado. Dentro destas questões da sinalética e da rodovia e por aí. Pronto, por inerência da minha profissão. Já agora era qual? Eu sou licenciado em arquitetura. Pronto. E então... e vem-me dizer a mim que aquilo que é assim, que não há outra forma. Eu vou-lhe dar um exemplo aqui muito rápido. Eu se calhar estou aqui a misturar tudo, mas tem que ser mesmo assim para eu conseguir dizer o que quero dizer. Que é, aquela entrada, se o senhor lá for para entrar, a entrada, esta cá em cima, tem uma abertura, em termos com as concordâncias, de 15 metros. 15. A que nós tínhamos antigamente, lá a seguir à linha, tinha 35. Mais do dobro. Portanto, quando as pessoas sobem, aquele que sobe e o outro que desce, se se encontrarem lá em cima, é um problema. Então, ou seja, este acesso pelo viaduto foi um erro da IP, não devia ter feito aquilo. Completamente. Mas que solução é que podia... qual era a melhor solução? A melhor solução, quanto a mim, era... Porque era inevitável, não é? Passando ali o era comboio, que já é considerado de alta velocidade, não podia haver a passagem de nível que existia. Sim. Qual era a melhor solução? A melhor solução era terem pensado numa que incluísse logo este viaduto que agora vão fazer, articulado juntamente com aquele que lá está. Portanto, devia ter havido uma preocupação em relação às pessoas, que são muitas, que estão do outro lado. E que não o fizeram. E não fizeram, mas também não foram pressionados para o fazer. Porque aquele troço que lá está feito, a entrada e essa rampa que depois liga no caminho municipal cá em baixo, aquilo é o caminho municipal 1090 à mesma, só que foi feito pela IP. Foi o bocado que tiraram e que puseram agora. Quem é que tinha que fiscalizar a obra durante a sua execução? A Câmara Municipal. Não o fez. E uma vez fomos lá, eu estava presente nesse encontro também, e o representante da Câmara abriu, quando aquilo já estava a funcionar, que nós chamámos-los lá, e disse, então, mas eles fizeram uma coisa destas. Ou seja, alguém que deveria fiscalizar viu o produto acabado. Viu o produto acabado. Entretanto, eu fiz alguns esboços, fui fazendo alguns esboços quando aquilo estava correto, sobre a possibilidade de podermos, digamos, remediar aquilo que ali está. Porque esta questão agora, uns que sobem por desobediência, outros que precisam de subir, alguém que vem lá de cima vem mais ou menos descansado e se calhar é ainda menos seguro do que se estivéssemos ali assinalando, quer dizer, sobem e descem. O pessoal entrava, com cuidado. Agora não, entram ali e já se deram lá acidentes. Alguns, há lá vidros, há tudo, e sabemos, já se deram acidentes, que é precisamente isto que acontece. Ou seja, os problemas criados pela linha é essa questão dessa entrada, desse acesso para a Estrada das Pimentas, para o tal caminho municipal 1090. É o facto de os moradores terem que ir até à Guerraia, à zona do restaurante, do Pina, não é? Para poder voltar para a cidade. Para a cidade. O senhor, no seu caso, falava, há pouco dizia que eram 4 km. No meu caso, que eu estou logo ao princípio. Haverá pessoas que têm que fazer mais quilómetros. Não, ainda haverá uns vizinhos que estão mais acima que ainda têm que fazer um pouco mais depois também, e depois, se não me engano, o senhor também falou nos problemas que há no pavimento, não? Pronto, o pavimento depois não tem a ver com isto que a IP fez. Portanto, aquilo não tem as dimensões, não dá, mas o pavimento está bom, é novo, não é? Mas aquilo entroncou depois no caminho municipal, eles só fizeram aquela rampazinha até entrar no outro. E neste memorando, volta ao memorando, isto está aqui um memorando que iria dar aso a um protocolo, estão aqui os pontos todos, entre a Câmara, um protocolo que era entre a Câmara e a IP, que nunca, e que diz, nomeadamente, a Câmara Municipal de Évora e a IP vão estudar a celebração de um protocolo por forma a definir termos de colaboração entre as entidades relativamente à melhoria do estado de conservação atual do caminho municipal de 1090. E há aqui outro que fala nos tais 2,5 km, deverá ser executada.
com caráter de urgência, pela Câmara Municipal de Évora, uma manutenção do caminho municipal 1090 num troço de cerca de 2,5 km. Não foi feito. O que andam lá a fazer é tapar uns buracos. Com quê? Com um pouco de asfalto e areia. Arião, como nós aqui vimos na cidade. A cidade está toda cheia disso. Quando chove, no dia a seguir, o buraco já abriu, ou abriu à volta. E não fazem. E qual é a desculpa da Câmara? A Câmara também tem uma desculpa para isso. Porque assinou com a implantação na zona da rede de águas públicas. E isso, segundo parece, o projeto está feito, está adjudicado, não está, é consignado ainda, a empreitada, mas está adjudicada. E foi prometido para ser inaugurado quando se comemorasse os 50 anos de Abril. Os 50 anos de Abril já foram. E então, que depois, logo a seguir, não iria fazer esta manutenção como deve ser, porque teria que desventrar a estrada e a seguir metia um tapete novo. E nós continuamos, agora, nesta altura, à espera de começarem a intervenção. Claro. E eles continuam a dizer-nos quando metermos a rede de águas. Esse memorando não estabelece prazos para a execução? Isto foi feito, muito bem feito, e eu continuo, e disse já isto em Assembleia, não tem problema nenhum, quando eu era sócio em Assembleia Geral, que é a AMG, a direção, foi completamente levada por eles, porque não há uma data. A data única que havia era que o tal viaduto que iriam fazer quando eles deram pelo erro, que existe a previsão que possa estar concluído antes do final de 2023. Sabemos, eu entretanto devo confessar também, falei com entidades, com responsáveis dentro da IP e temos acompanhado, tiveram que andar a fazer o projeto para esse viaduto e foi-me dito por um alto responsável da IP que agora, até ao fim de fevereiro, o projeto era para estar concluído. O projeto, que implica fazer expropriação, porque tu vai passar ali por terrenos de outras pessoas, o projeto. Mas aqui dizia-nos que era no final de 2023. O resto, o que nós tínhamos era isto que há pouco li, que é com caráter de urgência, com caráter de muita urgência, com caráter não sei o quê. Um advogado olhou para isto, eu aconselhei-me e disse, não podemos pegar em nada porque muita urgência é relativo. O único que podemos pegar é este do terceiro trimestre de 2023. Aqui nesta... E continuamos, desculpe, e a direção, e essa foi a coisa, eu desafiei a direção para pôr em causa este memorando junto das entidades, porque não estavam a cumprir o que aqui estava, a direção não o quis fazer e esse foi um dos grandes motivos de eu ter saído. O outro foi que eu queria fazer ali, em conjunto, a comunidade toda. Quantas pessoas é que são? Quantas pessoas vivem ali naquela zona? Pessoas associados, são 100 e muitos, pessoas com os aglomerados familiares e não sei o quê, serão 500 e tal, 600, porque inclui a Boa Morte, como disse, e a Sisuda e tudo isso. Portanto, é mais que suficiente. Eu fiz algumas movimentações e fui um pouco marginalizado por o fazer, porque eu estava a entrar em confronto com a direção, vamos nos unir, porque eu tenho para mim, depois destes anos todos que vivi, que é assim, há coisas, infelizmente, neste país e neste mundo, que isto só lá vai, e vai-me desculpar o termo, à porra e à massa. Não é fazer delinquência. Tem andado nesta rampa, que eu lhes falava que sobe, alguém, agora na última semana, arrancou os sinais. Arrancou os sinais e atirou-os lá para trás. Porque fazem isto com frequência. Há pessoas que chegam lá e que têm que criar também ali uma situação em que pode haver um desastre, não é? Uhum. Tiram os sinais. E aquilo, entre tudo, andamos todos a desconfiar uns dos outros. Quem é que tirou? Eu vi ali um indivíduo a pé. Eu vi ali um indivíduo que parou o carro. Aquele indivíduo não é bem conhecido aqui. Andamos nisto. Claro.
andamos nisto. Mas, Francisco, quem é que fica pior na fotografia? É a IP? É a Câmara de Évora? É a Associação? Olha, quem é que o senhor aponta o dedo? Eu acho que é assim. Quem tem grandes responsabilidades naquilo é a IP. E a Câmara. A IP e a Câmara. Mas eu acho que a direção que deveria ter tido aqui, e nós sugerimos, muitos moradores sugerimos, nós temos eu não sei como se chama, isto das eletrónicas, WhatsApp, pronto, lá entre todos, eu tenho tudo escrito, estas coisas que estou aqui a dizer, escritas e repetidas, que eu escrevia lá. E isso aí, porque eu comecei a sentir que tudo o que eu dizia, pronto, muitas vezes eu reconheço, se calhar, com alguma linguagem mais técnica, e que muitas pessoas, se calhar, não a entendiam, mas as pessoas em quem eu queria dirigir aquilo entendiam-na. E fiz montes de propostas e todas elas, a partir de certa altura, ou não eram... e pedi esclarecimentos, inclusive à direção, esclareçam-me sobre isto. E não havia resposta. E eu um dia disse, pronto, sou eu que chegaste ou a mais, então vou sair e vou tratar isto à minha maneira, que é o que estou a fazer. E tratar à sua maneira é como? É estes contactos que estou a estabelecer. Estou a estabelecer convosco. Mas sozinho? Está com outras pessoas? Há outras pessoas, mas... a associação não tinha mais força? Tinha. Mas eu disse isso, eu escrevi isso. Eu tenho a noção, ou seja, eu tenho a noção que eu não tenho força nenhuma. Agora, eu tenho que o fazer. Não, eu estou a dizer isto porque a união faz a força, não é? Eu sei. Utiliza-se muito essa expressão. Escreveu-se muito isso, mas ainda hoje muita gente lá diz, a união faz a força. Mas quando um dia eu fui lá à rampa, pequena rampa, se um dia lá passar, estão lá 3 estacas pintadas de branco. Porque fizeram uma coisa curiosa que é isto. Eu vou-lhe aqui explicar muito rapidamente, mesmo aqui. Meteram as terras, fizeram o platô, o enchimento de terras, né? Todo. E depois aquilo, como é alto, tem que ter uns taludes, que são aquelas coisas inclinadas, não é? Veja bem se isto aqui não indicia que houve aqui um jogo qualquer. Do lado da Quinta da Piedade, que é aquela quinta que está lá em grande, com os muros, o talude inicia imediatamente a seguir ao platô, assim. E o raile e a valeta estão logo aqui, logo aqui. Do outro lado, que é o sítio mais favorável, o platô, ou o raile e a valeta estão 1,5 metro depois para dentro, depois do talude. E eu marquei lá umas estacas e eu já pus isto à IP e disse, tem ali 1,5 metro, não precisam fazer movimentos de terras, é só deslocar o raile e a valeta e pôr um bocadinho de alcatrão. E não precisam pôr muito mais, põe ali 1 metrozinho, aquilo tem 1,5 metro, ainda fica meio metro. E resolvem-nos o problema, com sinalética, não é? Pode-se pôr sinalética cá em cima, vertical, horizontal, luminosa, tudo isso, podem pôr isso. Metem cá em cima e resolvem-nos o problema até fazerem o tal malfadado viaduto. E agora estamos no... E diz-me assim essa pessoa influente com quem falei do AIP. E quem é que paga isso? E eu. Paga quem cometeu o erro. Tão simples quanto isso. Não são os moradores. Quem cometeu o erro é que tem que pagar isso. Ou então os moradores começam a mandar para aí e para a Câmara os quilómetros todos que fizeram, os arranjos das viaturas, para serem ressarcidos. Estamos no final da nossa conversa. Para terminar, eu gostava de perguntar o que é que vai fazer agora a seguir. Enfim, já fez esses contactos que dizia, é nome próprio, não é? Sim, é nome próprio, claro. Fez esses contactos com a IP, veio aqui à rádio também, é nome próprio. E agora o que é que se segue? Onde é que quer chegar? Onde quer chegar? Agora vou falar com outras entidades e reservo-me o direito de nem dizer quais são, não é? E pronto, e que inclui... Na sua opinião, qual era a melhor forma de resolver o problema das pessoas que ali moram? Como é que se resolvia? Com mais manifestações, como aquela que aconteceu em 2023, em março de 2023, tive a oportunidade de lá estar, em que numa madrugada impediram a entrada das máquinas. Não sei se calhar aquele estaleiro agora já não tem tanta atividade, não é? Sim, mas ainda lá está. Que eles ainda não têm aquilo concluído, não é? Lá mais à frente ainda não está concluído. O que é que gostava que acontecesse? Que próximo passos é que vai dar?
para terminarmos aqui a nossa conversa. Acontecesse, não era agora, mas já deveria ter acontecido, mas nunca é tarde para que aconteça, era. Como este memorando, o problema aqui todo, quanto a mim, é este memorando. Este memorando que continua a ser utilizado pela direção como o grande acordo e que, para mim, e para muita gente, ele está completamente desatualizado. Então o que havia aqui a fazer era, como fizeram aqui uma reunião, fazer uma outra reunião e aí a direção ter algum poder, digamos, alguma força e dizer tudo o que aqui está, vocês não fizeram. Fizeram só um alargamento da curva que liga o caminho municipal para a estrada que depois vai para o restaurante. Portanto, isto não tem validade. Portanto, não tendo validade, e como fomos nós até que sugerimos que ficasse ali uma entrada única, porque foi a associação que sugeriu isso, a direção da associação. A associação é uma coisa, a direção da associação é outra. Atenção, eu quero frisar bem isto. Como não fizeram, então nós vamos retirar aquilo que propusemos, que era fazer só um sentido, e exigimos que seja posto como a IP tinha, porque está lá tudo, Sérgio, está lá tudo. Está o ponteado naquele caminho que era para meter a faixa pintada a meio. Está na Estrada Nacional 18 o traço interrompido, que era para se poder virar quem vinha de Estremoz para lá. Depois pintaram com tinta preta, mas o tempo, a água, a chuva vai tirando daquilo. Mas eu tirei fotografias antes de pintar, eu tenho tudo tirado. Está inclusive, quando vem de Estremoz e veja isso, que é, quando vai de Évora para lá, aparece-lhe um sinal, aquele sinal a dizer entroncamento à direita, que é para virar como nós giramos. Mas há esse mesmo sinal, quem vem de Estremoz a dizer à frente, entroncamento à esquerda. E depois, em cima mesmo da entrada, puseram um outro sinal posteriormente a dizer que era proibido voltar à esquerda. Ou seja, nem tiveram a decência, e vou utilizar esta palavra, a decência, de pôr a sinalética de acordo com o que lá está. Ela própria é enganadora. E então, era de facto denunciar aquilo tudo e não continuarmos à espera, porque passou o terceiro trimestre de 2020 e se for preciso voltar a fazer manifestações e formas de luta? Por exemplo, e meter providências cautelares, ir ao provedor de justiça português e ao europeu. Nós temos a possibilidade de recorrer ao provedor de justiça europeu com elementos devidamente fundamentados e isso também não está longe, eu diria, do meu alcance ou da minha preocupação. Porque a IP, aquilo é obra que é financiada por verbas comunitárias. Portanto, deixe-me só aqui meter um parêntese que é para assim, terminarmos, sim. Só mesmo para coisa. Só este parêntese só para finalizar. Que é, vão pôr a rede de águas naquela... Eu não estou muito ligado a isso da rede de águas. Nem tampouco subscrevi, porque tenho muita água na quinta e não, só alguns moradores subscreveram, porque precisam mesmo de água. Eu reconheço isso. Há certos sítios que não há água. Eu não tinha muita água e disse, para já, não subscrevo, não quero já, um dia mais tarde eventualmente poderei querer. Andaram numa coisa que é a Câmara com a IP e que chegaram ao fim, fizeram o viaduto da linha de caminho de ferro e esqueceram-se, não se esqueceram, ponho aqui esqueceram-se entre comas, de deixar a conduta que iria alimentar essa rede de águas. Porque vão buscar água ao Frei Aleixo. Portanto, tinha que haver uma conduta... Para passar a linha. Não, para passar a conduta da água. Um negativo. E então, depois, a Câmara disse, agora para passar a água, deixem-nos passar a conduta agarrada ao viaduto que lá está. E a IP disse, não podem passar por ali. A Câmara agora o que pode fazer é fazer uma perfuração por baixo da linha do comboio para passar a conduta. Veja bem, aquilo foi tudo desventrado. Quando aquilo estava tudo com as máquinas, era tão simples deixar ali um tubo, um negativo, para passar a conduta. Ninguém se lembrou, ou se lembrou, ninguém fez. E agora ia à Câmara gastar um dinheirão para mandar uma empresa fazer uma perfuração por baixo da linha. Então, se calhar a solução era o viaduto. O novo viaduto. E agora já viaduto. falam que é... Pronto, então fica no novo viaduto.
Só que o novo viaduto não se sabe quando é que está, porque começou por ter um orçamento de 800 e tal mil euros, e sei que neste momento, eu sei porque eu vasculho mesmo a nível... eu já passei lá por lado de onde anda a IP agora e já andei por lá também. Já vai nos 3 milhões e não sei quanto. E então agora tem que pedir verbas e orçamento e cativações e o diabo. E então vai passar por ali. Portanto, se a Câmara for pôr lá a rede de águas, que já de certa forma está atrasada, porque tinha dito que era para festejar os 50 anos de Abril, se passar aquilo, só pode fazer até onde esse viaduto vai dar e ficará à espera a Câmara e os moradores, como é evidente. Até que o viaduto esteja muito bem para fazer a ligação. Estivemos à conversa com Francisco Xarepe Dias, morador na zona da Garreia, faz parte, é porta-voz, posso dizer assim, de um grupo de moradores que estão descontentes. Há simpatizantes. Eu aqui digo, e é verdade, é informal, um grupo informal. Sou eu é que... Muito Pronto, bem. Mas eu sei que há pessoas... Há mais pessoas descontentes. Claro, que há pessoas descontentes. Muito bem. Com as consequências da construção da linha ferroviária ali por aquela zona, a zona norte da cidade de Évora. Muito obrigado mais uma vez por esta conversa. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu é que agradeço a vossa atenção. Ora, o Falando Com fica por aqui. Regressa 2 a 8 dias com um novo convidado. Boa tarde. Falando Com os principais protagonistas em entrevista na Diana FM.